Olá, malta! Estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade às nossas discussões. Hoje vamos abordar sobre o zero e o infinito. Nós sabemos que o zero é um número que expressa uma não quantidade. Ou seja, quando dizemos zero, quer dizer que não temos nenhuma quantidade. Em termos físicos, não há nenhuma quantidade. Se estivermos a tratar, por exemplo, de laranjas, num determinado depósito, vamos lá supor, numa bacia, e depois no final dizemos, por exemplo, que não tem laranjas na bacia, quer dizer que a quantidade de laranja na bacia é zero. Zero expressa uma não quantidade. O zero, que é um número que expressa uma não quantidade, parece-nos estar aqui relacionado com a ausência, com o vazio. Se a gente, voltando no exemplo que nós temos, se a gente tiver uma bacia com laranjas, e depois, de seguida, vamos lá supor, alguém venderem-se, por exemplo, se forem laranjas que estão à venda, venderem-se todas as laranjas, na tal bacia não haverá mais laranjas. Quando não há laranjas na bacia, quer dizer que a bacia está vazia. Quando a bacia está vazia, a quantidade de laranja é zero. Então estamos a ver aqui o zero diretamente relacionado com a ausência, com o vazio. Entretanto, uma bacia é um recipiente preparado ou manufaturado ou fabricado para conter coisas que caibam na bacia. Se tiver laranjas, então vai conter laranjas. Se não houver laranjas, então haverá zero quantidade de laranja. E nós diremos então que não tem laranja, não tem nada, a laranja acabou, são zero quantidade de laranja na bacia. Quando há zero quantidade de laranjas na bacia, então nós temos vazio. A bacia está vazia. A bacia é um recipiente e todo recipiente contém limites. Todo recipiente contém limites, paredes limitantes. Se a bacia está vazia, quer dizer que tem zero quantidades de laranja, e a tal bacia, como todo e qualquer recipiente, tem paredes limitantes, então, se a gente puder retirar as paredes limitantes dessa tal bacia, se a gente puder retirar as paredes limitantes dessa tal bacia, o que vai acontecer? O zero, o vazio, a ausência, vamos lá dizer, a zero quantidade que nós tínhamos ou temos na bacia, unir-se-á com o nada total, com o nada existencial. Isso se a gente retirar as paredes limitantes da bacia. Nós estamos aqui a tentar compreender, ou a tentar dizer, a tentar propor que de facto o zero, que é a ausência de quantidades, está intrinsecamente ligado ou é inseparável do vazio como tal. Nós temos um vazio existencial que é grande e infinito, que todos nós sabemos. Entretanto, o ser humano constrói recipientes, fabricamos recipientes. Os recipientes são objetos com limites, com paredes limitantes, com o objetivo de conter coisas, albergar coisas, abarcar coisas. Quando essas paredes de qualquer recipiente não existem, então o vazio do recipiente une-se ao vazio existencial. Se determinado recipiente, conforme nós tentamos exemplificar na questão da laranja, se determinado recipiente é feito para conter laranjas e tem paredes limitantes, e depois essas laranjas são tiradas e no recipiente nós temos quantidade zero de laranja, então quando é quantidade zero de laranja quer dizer que o recipiente fica vazio. Mas como tal recipiente, conforme acabamos de explicar, como tal recipiente tem paredes limitantes, então surge aqui uma ideia ilusória de que parece que o vazio ou a não quantidade
de laranja, a ausência de laranjas em tal recipiente é algo que se limita somente ao recipiente. Mas se a gente retirar as paredes limitantes do recipiente, nós percebemos que o zero ou a zero quantidade de laranja em tal recipiente é o mesmo que está unido com o zero do vazio existencial, o próprio vazio existencial. As paredes limitantes do recipiente nos parecem ilusórias. Estamos assim a tentar dizer que o próprio zero é uma manifestação do próprio vazio. O vazio existencial e o zero são a mesma coisa. Quando alguém tem algo na mão vamos lá dizer, tem uma fruta na mão, bom, ele tem uma quantidade de fruta. Quando a tal fruta desaparece, a mão fica vazia. O vazio da mão é o mesmo vazio existencial que existe. Estamos assim a tentar dizer que o zero, que nós consideramos uma não quantidade, que de facto é mesmo uma não quantidade, é o próprio vazio. Se o zero for o próprio vazio, então, sabendo que o vazio existencial é infinito, então o nosso zero é ou será também infinito. O zero é a ausência de coisas. Quando há ausência de coisas, há vazio. Vazio é nada, nada é zero. Se o vazio é infinito, o zero é infinito. Concordamos? É um assunto que está aberto, nós podemos discutir. Mas, entretanto, nós propomos que, de facto, há aqui uma característica infinita do próprio zero, dado o facto de o zero ser um elemento que é uma manifestação intrínseca do próprio vazio existencial. Nós também temos aqui uma outra questão. As quantidades parece que se sobrepõem ao zero. O que é que nós queremos dizer? Quando uma bacia está vazia, nós dizemos que ela não tem quantidade alguma. Se for uma laranja, então não tem quantidade alguma de laranja. Ela está vazia. Se a gente colocar uma laranja na bacia, o que é que vai acontecer? Nós teremos uma laranja na bacia. A bacia deixará de estar vazia para ter um determinado conteúdo, que é a laranja. Entretanto, apesar de a bacia conter um elemento, ter uma quantidade de laranja, que é uma laranja, ainda assim, nós não podemos assumir categoricamente que o vazio ou o zero, que é não quantidade, desaparece. Ou seja, o que é que nós queremos dizer? Nós queremos dizer o seguinte: quando a gente coloca uma laranja, ou seja, antes de colocarmos a laranja, a bacia está vazia, tem zero, temos zero quantidade. Quando a gente coloca a laranja, o zero, que é o próprio vazio, não podemos assumir que o zero desaparece. Nós não podemos assumir categoricamente que o zero, que é o nada, que é o vazio, desaparece. O que acontece é que a quantidade aparece. Vem uma quantidade e sobrepõe ao zero existente. O zero existente, que de facto é nada, é vazio, porque é nada, é vazio, parece que ele não desaparece como tal. Em termos físicos, nós vemos e compreendemos que as quantidades vêm e as quantidades se sobrepõem ao zero, que é não quantidade. Há um zero que é não quantidade. Nós sabemos que o zero é não quantidade. Como é não quantidade, então não tem como desaparecer. O zero não tem como desaparecer e também não tem como aparecer, porque não quantidade.
Mas quando nós adicionamos um elemento físico, a não quantidade é ofuscada porque já há uma quantidade. Não queremos dizer assim, mas isso não quer dizer que o zero desaparece. Simplesmente a quantidade sobrepõe-se ao zero, que é não quantidade, que já estava aí antes da quantidade existir. E quando nós retiramos, por exemplo, essa única laranja do recipiente, o zero quantidade, o nada, o vazio, que já estava antes de colocarmos essa quantidade, voltará a se manifestar. Voltará a se manifestar porque não quer dizer que ao retirarmos a laranja, ao retirarmos o conteúdo da bacia, não quer dizer que o zero ou o nada voltou, porque ele não tinha saído. O nada, o vazio, a ausência não tinha saído antes de colocarmos ou depois de colocarmos a laranja na bacia. Não quer dizer que depois a ausência, ou vazio, ou nada, ou zero, desapareceu logo depois de colocarmos a laranja. Ele não desapareceu, por isso que quando nós retirarmos, ele está aí novamente. Então, como não desapareceu, por isso que ele aparece novamente. O que nós estamos a tentar dizer é que o zero é uma quantidade que de facto não é quantidade, conforme nós sabemos. E pelo facto de não ser quantidade, ele não pode aparecer e não pode desaparecer. Em termos físicos, o que nós podemos compreender é que as quantidades físicas se sobrepõem ao zero que existe ou que existia antes de haver quantidades físicas. Elas se sobrepõem, mas o zero não desaparece, elas simplesmente se sobrepõem. E quando as quantidades são retiradas, o zero que estava lá e que não tinha saído simplesmente se manifesta. Simplesmente se manifesta. Porque ele não tem como sair, é zero. Também não tem como entrar, é zero. O que vai acontecer é que as quantidades vão se sobrepor ao zero. Seja ela uma laranja, 2 laranjas, 3 ou quantidades infinitas. Então nós vemos aqui, de facto, uma característica de que o zero, por não desaparecer, os objetos simplesmente, as quantidades simplesmente se sobrepõem assim, sobrepõem-se ao zero. Quer dizer que o zero não desaparece. Por outro lado, há uma determinada característica que nós podemos ver, podemos compreender ou podemos tirar do próprio zero quando abordamos ou analisamos as nossas situações do dia a dia. Se a gente tiver um atleta prestes a começar uma determinada corrida, o atleta está em posição de começar a corrida. Ainda não começou a corrida, mas ele está em posição de começar a corrida. O que é que vai acontecer? Se esse atleta não começar a corrida, quando que a corrida vai terminar? Se o atleta não começar a corrida, quando é que a sua corrida vai terminar? Ora, nós sabemos que se o atleta não começar a corrida, então a corrida que ele não começou nunca terminará. A corrida que não começou nunca terminará. Só terminará se começar a corrida. Se a corrida começar, nós temos a plena certeza de que ela vai chegar a um fim, que ela vai terminar. Mas se o atleta está aí preparado para começar a corrida, mas a corrida não começa, quando é que a corrida vai terminar? Então nós concluímos que não tem fim a corrida que ainda não começou. Quer dizer, zero começo, então vai nos dar um sem fim, um infinito. Ou seja,
O que não começa, não tem fim. Nesse exemplo, nós percebemos exatamente isso. Aquilo que não começa, não tem fim. Se um pintor está a pintar vamos dizer, vai pintar uma casa, enquanto ele não começa a pintar, então não tem fim o processo de pintura. Por quê? Porque não começou. O que não começou não tem como terminar, não tem como acabar. E essa é uma característica do zero. O zero indica um não princípio, um não começo. E como ele não começa, por isso mesmo é que não tem fim. E por isso é que nós também concordamos que o próprio zero é a expressão do próprio vazio existencial. Onde não há nada, há vazio, há ausência. E ainda que existir um recipiente com paredes limitantes, tais paredes são simplesmente ilusórias, porque se a gente retirar as paredes limitantes do objeto, o vazio contido dentro do recipiente vai unir-se ao vazio de toda a existência. O zero é, assim, o próprio vazio existencial. E por isso nós concordamos que ele não tem começo. O zero não tem começo, assim como o vazio existencial. Não tem começo. O zero não tem começo. E não tem fim. O que não começa, não tem fim. Então nós estamos a ver aqui, nessa abordagem, que o zero é um determinado número que tem na sua própria característica a infinidade. Ou seja, o zero é infinito por natureza. O zero é infinito por natureza. Não tem fim pelo simples facto de não haver um começo. Não existem quantidades. E quando não existem quantidades, o vazio da ausência une-se ao vazio existencial, que é infinito. O que não começa é zero. Zero ação. Então, tal zero ação não pode terminar. Por quê? Porque não começou. É infinita a ação que ainda não começou. Então, o infinito, nós vemos que é uma característica do zero. Por isso, nós achamos o zero um número muito curioso, um número especial, um número ao qual nós devemos prestar toda a nossa atenção. Vamos tentar ver uma análise que nós já havíamos feito quando abordamos sobre as teorias científicas como sistemas de crenças. Nós abordamos que há a dificuldade de o ser humano compreender um determinado facto ou um determinado objeto até o seu mais profundo detalhe, pelo facto de cada facto ou cada objeto ser infinito no seu detalhe. Além disso, nós sabemos também que cada facto, por exemplo, pode ser influenciado ou é influenciado por infinitas variáveis ou infinitos factos. E como tais factos que influenciam este facto que se pode analisar ou que se está a considerar, como os factos que o influenciam são infinitos, então temos também uma outra dificuldade de compreendermos este facto que queremos analisar na sua plenitude, visto que as variáveis que influenciam também são infinitas. Então, estes dois problemas fazem com que o ser humano, as teorias científicas, sejam por si só sejam limitadas e suscetíveis de serem reinventadas a todo momento, à medida que forem inventados ou criados ou observados novos fatos, descobertas novas coisas. Então elas são sempre reinventadas e criadas e refundadas. E assim nós não temos a possibilidade de compreender toda a existência ou um determinado objeto até ao seu mais profundo
detalhe. Não temos essa possibilidade, porque cada objeto ou cada facto é infinito no seu detalhe. Então, se nós temos um determinado objeto que a gente quer estudar, e nós temos esse problema, nós já sabemos que há aqui uma grande dificuldade, que é de compreender cada facto ou cada objeto até o seu mais profundo detalhe. Então temos aqui o problema de que o ser humano não vai de facto vir a entender nenhum objeto ou nem mesmo toda a existência na sua plenitude. Mas entretanto nós queremos compreender objetos até o seu mais profundo detalhe. Este é o nosso desejo, o ser humano quer compreender, por isso é que nos dedicamos a estudar, a investigar, a compreender. Este é o desejo maior do ser humano, compreender a existência na sua plenitude, compreender todos os objetos que compõem ou que são o conteúdo dessa existência na sua plenitude. Este é o nosso desejo. Então, há aqui uma dificuldade. Nós podemos pegar um determinado objeto, analisar-lo ao mais íntimo, ao mais ínfimo detalhe, irmos com profundidade severa, termos tecnologia, vamos lá dizer, de ponta, analisarmos os objetos até o mais profundo detalhe. Mas nós sabemos que a matéria é infinitamente divisível. Por mais que a gente divida a matéria para encontrarmos o último elemento, para nós analisarmos aquele elemento crucial, aquele que é primordial, aquele que vamos dizer, que está na gênese da composição da matéria, nós sabemos que nós não vamos encontrar este elemento, porque todos os elementos, por mais pequenos que sejam, eles são infinitamente divisíveis. Quer dizer que nós vamos dividir, mas vamos indo, e não teremos como parar. E como não teremos como parar, então aí estará a nossa impossibilidade de compreendermos um objeto, um fato e toda a existência até o seu mais infinito detalhe, até o seu mais infinito detalhe. Entretanto, o último elemento, se a gente tiver a analisar um determinado objeto, o último elemento de qualquer objeto que tiver a ser analisado por uma análise infinitesimal, vamos lá dizer infinitesimal e infinita, o último elemento, que em princípio nós sabemos que não é alcançado, porque as quantidades são infinitamente divisíveis, mas o último elemento, em princípio, teria que ser zero, porque se o infinito fosse levado até o infinito, então o último elemento em princípio seria uma não quantidade. Mas nós sabemos que essa não quantidade dificilmente ou será impossível de ser atingida. Então temos aqui um problema. É impossível de ser atingida. Então temos aqui um problema. Como é que nós vamos entender assim um fato, um objeto ou toda a existência até o seu mais profundo detalhe? Um problema. Vamos analisar a coisa em termos de quantidades crescentes. Nós abordamos sobre o detalhe que se pode ter sobre um determinado objeto, uma determinada quantidade, uma unidade de quantidade nós podemos ter, e ir ao mais profundo detalhe. Vamos agora olhar em termos de quantidades crescentes. Nós podemos analisar a existência, vamos dizer, em termos de quantidades crescentes. Estudamos o planeta Terra, depois estudamos o Sol, depois estudamos a Lua, depois estudamos Júpiter, Saturno, estudamos todo o sistema planetário, depois vamos pegar outros planetas em outros sistemas planetários, depois pegamos toda a galáxia e depois estudamos todas as galáxias e assim sucessivamente. Nós podemos estudar todos os corpos de forma sucessiva, infinitamente. Mas a gente percebe, a gente sabe, que a partir do momento que a gente tem uma determinada quantidade, e sabendo que as quantidades são infinitas, então a percepção total
percepção total da existência fica comprometida. Fica totalmente comprometida porque os objetos e os fatos são infinitos. E olhando para a questão dos números, se a gente decidir fazer uma contagem, vamos lá supor, estamos aqui, o primeiro número é 1, depois vem 2, 3, 4 e aí de seguida. Se a gente fizer uma contagem 1, 2, 3, 4, 5, nós nunca chegamos ao infinito. Nós sabemos que a gente não chega ao infinito porque o infinito é algo que não se alcança. Infinito é literalmente sem fim. Se a gente tentar, ou vamos lá dizer, nos dedicarmos a compreender a existência a partir de quantidades crescentes, mais um, irmos, por exemplo, em termos do questão do vazio existencial, da existência como tal, buscarmos compreender a existência, vamos lá dizer, o tamanho do universo, que nós sabemos que não tem limite, e a gente vai descobrindo mais corpos, aqueles que se encontram bem mais lá, tão distantes, e cada vez mais corpos. Nós estamos a fazer um processo de adição. 1, 2, 3, mais um. É um processo que nós sabemos que é infinito, nós sabemos que não tem limite. Desde o momento que a gente começa uma determinada contagem, 1, 2, 3, logo no exato momento que a gente conta 1, é nesse preciso momento que começa o nosso fracasso de não alcançarmos o infinito. O fracasso de não alcançarmos o infinito começa no exato momento que nós contamos a primeira quantidade ou que nós contamos o primeiro número. Nós falamos sobre as características do número 0. O 0 é aquele número que não tem começo, ele expressa não começo, e que por isso não tem fim, ele expressa o não fim. O infinito é uma característica primordial do número 0. Nenhum outro número tem essa característica. Nenhum outro número tem a característica infinita. O 0 tem o infinito como sua característica primordial. Sabemos que existem outros números, como π, entre outros, que também, em termos de casas decimais, também são infinitas, mas entretanto são um número, e aquilo nós chamamos que é o detalhe, é a precisão do número. Mas o 0, por si só, ele é infinito. É uma não quantidade e a infinitude é a sua própria característica, é a sua própria natureza, a infinitude do 0. Nós estamos aqui a tentar compreender este número, o 0, e a sua relação com o infinito, que vemos que de fato é a sua característica primordial. Nós, seres humanos, queremos compreender toda a existência, queremos compreender todo o universo, mas a nossa natureza finita, como seres humanos, parece que tem se mostrado difícil, uma tarefa gigantesca, compreender toda a existência. Nós sabemos que os números são infinitos, mas se a gente quer compreender o infinito, no exato momento que a gente conta 1, começa o fracasso. Porque quando a gente conta 1, vem o 2, vem o 3, e é infinito, e a gente se perde. Mas se a gente não contar e a gente se concentrar no 0, o 0 é infinito. O 0 é infinito. A infinidade é a sua característica primordial. O não começo é a outra sua característica
primordial. Não seria interessante a gente estudar o zero? Não seria interessante a humanidade concentrar-se no estudo do zero? Nós sabemos que é algo que a humanidade não tem instrumentos para estudar o zero. O zero é o quê? O zero é uma não quantidade, o zero é nada, o zero é um vazio. Vamos estudar o zero. Como? De que maneira? Por isso é que nós vemos que nós, seres humanos, temos nos concentrado no estudo das coisas, no estudo das unidades físicas, no estudo dos elementos. Então nós fazemos essa pergunta: por que é que o ser humano está condicionado a estudar coisas, a estudar unidades, a tentar compreender aquelas coisas que são quantificáveis? Coisas que são quantificáveis. Por que é que o nosso estudo se direciona para um planeta, para uma máquina, um corpo? Nós estudamos partículas, pontos de coisas, digamos, unidades. Nós estudamos as quantidades de coisas. Estudamos as quantidades de coisas. Todo o nosso esforço é para o estudo das quantidades de coisas, seja ela uma, duas, três ou quantidades infinitas, mas nós nos esforçamos no estudo de quantidades. Por que é que o ser humano consegue ou se esforça no estudo das quantidades, mas não tem como estudar uma não quantidade, o zero? E nós já sabemos que, por mais que a gente se dedique a estudar as quantidades de coisas, nós nunca chegaremos até ao mais íntimo, até ao mais profundo, ao mais infinito detalhe da compreensão de cada coisa ou de cada facto. Porque cada facto, cada coisa é infinita no seu detalhe. Por mais que a gente se esforce em compreender esta ou aquela coisa, este ou aquele facto, ou mesmo toda a existência, cada um deles individualmente é infinito no seu detalhe. E por esse motivo é rigorosamente difícil, quase que impossível, compreendermos cada coisa, cada objeto na sua plenitude. Então, o zero é o elemento, é a quantidade, que é não quantidade, é o número, que é também não quantidade. É este elemento que de facto tem uma característica primordial. Ele não começa e ele não termina. Ele não está aí, mas entretanto nós consideramos o zero. É uma não quantidade. O zero é infinito. Por que a gente não estuda o zero? Por que a mente humana não consegue estudar uma não quantidade? Por que a mente humana não consegue estudar uma não quantidade? A mente humana está condicionada a estudar quantidades pelo simples fato de a mente, por si só, ser uma quantidade. A mente é uma quantidade, por isso é que se estuda quantidades. A mente é uma quantidade, por isso é que se estuda quantidades e não temos meios, não temos formas de estudar não quantidade. Zero. Não tem como estudar zero, porque zero é zero. Então aqui temos um problema. A mente só estuda quantidades, porque quantidade é a sua própria natureza. A mente é uma quantidade. 2 pessoas são 2 mentes. 3 pessoas são 3 mentes. A mente é uma quantidade. Então aqui nós temos um problema. Como é que a mente, que é uma quantidade, vai estudar uma não quantidade?
somente se a mente deixar de ser quantidade. Ou seja, para que houvesse a possibilidade de estudar uma não quantidade, a mente, que por si só é uma quantidade, deve deixar de ser quantidade, ou seja, ela tem que ser zerada, ela tem que ser anulada. Anulando a mente, ela se dissolvendo, provavelmente, talvez aí sim, nós compreenderemos a não quantidade. E ao compreendermos a não quantidade, compreenderemos o último elemento do detalhe infinitesimal relativo ao estudo de cada objeto ou de cada facto. Porque o último elemento, que de facto não é alcançado quando a gente faz a dissecação, a análise infinita de um determinado objeto, é zero. O último elemento é zero. Mas entretanto, ele não é atingido. Não é atingido porque a matéria é infinitamente divisível. Mas o último elemento é zero. Se a gente puder dissolver a mente num vazio existencial, a mente anular-se, ser zerada, então a mente será uma não quantidade. E sendo uma não quantidade, estará apta para compreender o zero, estará apta para compreender o último elemento relativo ao estudo infinitesimal dos objetos. E aí sim, a compreensão dos objetos até ao seu mais infinito detalhe já será viável, bem viável. Até o próximo capítulo.